Eu senti a necessidade de vir aqui e começar a tagarelar sobre... Porque assim, ó, vamos lá. Estou reinstalando o Genshin. Antes de jogar Star Rail, eu vim do Genshin, né? E eu odeio o Genshin, porque Genshin é um jogo muito bosta. Eu fui pro Star Rail e eu larguei o Genshin porque o Star Rail era melhor, ele dava mais recompensas. E hoje em dia o Star... Olha só. Hoje em dia, eu estou voltando para o Genshin Impact porque o Star Rail está uma bosta. A collab de Fate foi um desastre. Foi um desastre. Só o kit dos personagens que é interessante, de resto foi uma bosta. Os caras meteram um segmento inteiro sem falas pra eles não pagarem os dubladores, eu acredito pelo menos, e que sinceramente foi horrível. Eu nunca assisti Fate, mas aparentemente não foi uma representação boa do jogo. E disseram em entrevistas que nós nos empenhamos muito, os escritores eram fãs assíduos de Fate, nós mandamos o roteiro para o criador, ele falou: ok, está perfeito, só vou alterar aqui uma coisinha da Saber, que é uma nuance. Uma nuance! Eles mandaram um roteiro e ele alterou por causa de uma nuance. Ou seja, era pra tá bom. Mas então por que ficou essa bosta? 1, ele não leu. 2, ele olhou aquilo e pensou que tava bom. 3, eles mudaram. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não importa, porque o resultado final é uma história esquecível. Um evento que eu gostei até, mas que eu sei que é uma reciclagem do universo simulado. Tipo, todo mundo fala que é uma reciclagem, mas eu gostei do evento. Na verdade, ele fica meio chatinho depois, mas eu até que gostei, não sei. Complicado. Eu vou falar sobre várias coisas aqui. Que eu senti a necessidade de falar. Oi, nossa senhora. Ó, aí lançou o trailer de Nordikai. E, sinceramente, é por isso que eu tô voltando. Eu sei que a próxima versão vai ser filler e eu não... Sei lá. Cara, eu não sei por que eu tô instalando esse jogo de novo. Eu acho que é porque o Star Rail tá tão ruim. Porque, sinceramente, olha só. Eu quero fazer minha carreira, eu quero estudar todo dia. Eu estou de férias no momento, mas minhas aulas voltam daqui a 10 dias. E eu não sei, eu não vou ter como jogar Genshin, Star Rail e estudar na minha escola. Não vai ter como. Eu não sei por que eu tô instalando essa merda desse jogo. Talvez seja porque eu estou muito revoltada. O Star Rail tá horrível. O Genshin já era horrível, mas, gente, tá horrível o Star Rail, cara. E assim... E aí, gente, eu queria falar da Serida. Eu comecei a gravar isso aqui por causa que eu vi um vídeo de um cara reclamando do kit da Serida. Olha só. O kit dela está horrível. Está mesmo. O kit dela tá horrível. Mas assim, todo Harmonia era um suporte universal. A Serida não é. Isso é bom. Isso é bom, sabe por quê? Porque eles estão numa linha de lançar um personagem mais apelão que o outro. Então eles iam ter que lançar um easy skip. Se você não tem o Final ou o Anaxa, não vale a pena. Eu não peguei o Final, então eu não preciso dela. Eu tenho o meu Anaxa, mas eu peguei a Saber, então tipo, eu não vejo necessidade de ter um DPS de vento. E assim, mas o Anaxa implanta fraqueza. O Anaxa só implanta mesmo, mas ele não passa pelas resistências. Então eu não vejo, assim... O Anaxa continua sendo um DPS de vento, ele só consegue quebrar a fraqueza, mas ele continua sendo de vento, porque ele não consegue implantar as reduções de defesa que você teria. Então é basicamente como se você estivesse fazendo brute force normal. Não é que nem a Atron, a Castorice, que elas diminuem, sabe? E que é mais fácil fazer brute force com elas por conta disso. E eu acho que tem que sair de vez em quando um personagem que seja meio merda, entendeu? Porque senão, cara, tudo é pra você pegar, e aí você não tem gema, e é uma merda, esse jogo tá horrível. Eu não peguei o Final por conta disso. E na verdade não é só por conta disso, é porque o Final ele é tão forte que me dá raiva. E tem gente que ainda fala que ele tem problemas. Assim, realmente, depois que a Serida lançar o teto, o requerimento do seu Final sem a Serida, você vai precisar causar muito mais dano com ele para que ele seja decente. Então, se você não tem a Serida, você vai sair numa
puta de vantagem. E eu acho que é por isso que eles estão contando com isso, porque o Final, pelo que eu entendi, foi que nem a Castorice, que foi que nem a Acheron, todo mundo pegou o Final, menos eu, aparentemente. Então, se muita gente pegou o Final, muita gente vai ter que pegar a Cirida. Não é nem que eles querem pegar a Cirida, é que eles vão ter que pegar a Cirida. E eu, sabendo disso, não peguei ele. Por isso, mais outros motivos. E, assim, o Genshin, ele já fazia uns personagens que eram nichados, né? A Shengi, por exemplo, né? E de vez em quando você tem que ter um personagem que seja nichado, cara. Nem todo personagem pode ser um suporte universal que serve pra todo mundo, tipo a Tribi, por exemplo. Eu não peguei a Tribi, eu não sinto falta dela. Mas é uma pressão que fazem em você pra você pegar tudo que, meu Deus do céu, cara. Para. Aí eu estava vendo. Eles estão numa onda de querer fazer que você tire o seu cérebro. Não tem mais estratégia nesse jogo. Não tem mais bicho que use skill point. A maioria dos DPS são neutro. Você não precisa tomar decisão quando você vai usar skill point. A sobrevivência tá boa. Se você tiver o personagem que passa pelas mecânicas, né, do bicho. Por exemplo, a Yacine. Contra o bicho do olho crepuscular. Porque, cara, é bizarro. Eu não tinha pegado a Hayasine ainda. E eu fui tentar fazer o boss do mundo aberto do olho crepuscular. E eu estava morrendo. Eu jogo no meta. Meus personagens são fortes. E eu sei buildar as minhas coisas. Só que você precisa daquela personagem específica pra passar dessa bomba. Cara, isso é horrível, velho. O power creep desse jogo tá sendo um negócio tão assustador que, meu Deus, cara. Tá sendo chato, sabe? E a questão é, você precisa de certos personagens pra você passar do endgame. E quando você não tem eles, tem uma dificuldade tremenda. Mas a partir do momento que você pega eles, acaba a dificuldade. Acabou a dificuldade. Não tem graça. Não tem graça. Por exemplo, minha Castorice. Minha Castorice é S1. E não é recomendado você usar a Castorice com o Sunday. Por quê? Apesar do Sunday buffar a recordação, ele ser focado pra recordação, eles criam um negócio meio merda na Castorice, que é... Se você aplicar a ult do Sunday na Castorice e o dragão não estiver invocado, o dragão não vai pegar o buff do Sunday. Então você precisa guardar a ult, esperar ele invocar o dragão, e aí você usa o buff. Parece um problema simples, mas isso na verdade cria muitos problemas na gameplay. Mas acredite se quiser, isso torna ela melhor. Mesmo sendo um problema. Olha só, eu acho que eu uso o pior time possível pra Castorize, que é Sunday e Trailblazer da Recordação. Porque é muito avanço de ação. Você literalmente não consegue prever o que vai acontecer. E essa que é a graça. De jogar com a Castorice. Porque a gameplay da Castorice é chata. É chato. É muito chato, cara. É muito chato. E as gameplays dos personagens novos estão muito chatas, cara. Porque não existe tomada de decisão, não existe dificuldade, o sustain, você não tem medo de morrer. Você não precisa se preocupar com o skill point, é só você fazer o loop de gameplay e foda-se, você não precisa pensar. Aí eu fui fazer alguma coisa e o meu Sunday tinha que ficar do lado de cima. Então eu coloquei a Romain no lado de baixo, que é a que mais recomendada pra Castorice, sem ser a Tribi. E cara, como foi chato. Meu Deus do céu, que coisa chata, velho. É muito chato, cara. É muito chato jogar com o Castorice e o Sunday. Porque o Sunday cria um problema. E essa que é a graça. A gameplay dela não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Ela drena HP?
Mas quando você invoca o dragão, ele tanca o dano pra você. Se você tomar um... Se você não puder tancar mais dano, ele morre instantaneamente e recupera seu PV. Não tem graça alguma. Esse jogo tá sem graça. E mais evidente ainda de que eles estão nessa tendência de você não precisar pensar pra jogar o jogo é o próprio Maiden. É o próprio Maiden. Cara, ele joga sozinho. Ele literalmente joga sozinho. Cara, se eu jogo o jogo pra jogar o jogo. Se eu não quiser jogar o jogo, se eu quiser só farmar, eu boto no modo automático. Pronto. Eu não preciso de um boneco que já joga no modo automático. E não tem mecânica com Maiden, não tem coisas específicas que você precisa fazer pra ganhar um stack, decisões que você precisa tomar pra ganhar alguma coisa extra, não. Você torce pra baterem nele, e se baterem nele algumas vezes ele dá um ataquezão foda. É pronto, acabou. Acabou o gameplay dele. Gente, que coisa sem graça. O Final. O Final é pra você jogar sustainless. Pelo menos antes de sair o Terravox. Que vai ser dado de graça, inclusive. Que é o sustain premium dele. Do Final. Que com o Terravox, vamos lá. Primeiro a gente precisa falar do Sunday. O Sunday dá um buff extra pra quem tem mesmo espírito. O Final não tem mesmo espírito. Então, né? O Sunday não consegue extrair todo o potencial dele, mas com o Terravox, ele é preservação, mas ele vai dar um summon pra um personagem. Como se fosse um summon dele. Então o Sunday vai ter completo proveito do Final. E vamos lá. Terravox é cidade de graça. Então você vai colocar o Final com sustain. Mas por agora a gente usa o Final sem sustain. E mesmo com o Final sustainless, não existe perigo de você morrer. O Final ativa a zona dele. Quer dizer, enquanto você não está na zona do Final, você tem uma preocupação de se você vai morrer. Só que meio que não tem uma tomada de decisão porque você não tem cura. Então é realmente só RNG. Se alguém morre, reset. Não é uma coisa que cria alguma coisa interessante pra você jogar, alguma tomada de decisão, nada. A partir do momento que o Final entra no domínio dele, ele não morre. Ele morre, mas quando ele morre, ele só termina o domínio dele, ele explode e volta o ciclo. Você não é punido exatamente. Você perde dano? Sim, mas a punição não é o seu personagem morrer. A punição é você perder dano. A questão é, qual é a preocupação? E quando você ativa o domínio, você não precisa se preocupar com os outros. Eles não vão tomar hit kill. Só tem o Final. E se o Final tomar hit kill, ele só reinicia tudo. Nada aconteceu, tá tudo bem. Aí, isso é sem o Terravox. O Terravox vai ser lançado. Vai ser o sustain. O Final ganha um buff pra quando tem o sustain. Ele vai tirar completo proveito do Sunday. Vai ter a Ciridra. Pum, pronto. Time fechado. Agora, qual é a porcaria da graça do Final? Ele é imortal. Não tem risco algum. Não tem risco algum você jogar com o Final. Ainda mais quando o Terravox lançar. Não tem perigo de você morrer. E assim, o Final tem 3 botões. Quando você invoca o domínio dele, tem. Eu achava isso interessante. Tem uma certa tomada de decisão? Tem. Mas eu acho sem graça. Eu acho muito sem graça o gameplay dele. Eu sei lá, cara. Eu não sei o que esse jogo tivesse um skit mais complexo. E que, olha só. 3 DPS que lançaram nesse novo capítulo de Honkai Star Rail, 3 deles têm um sustain próprio.
Eles são imortais, basicamente. 2 deles, você não precisa pensar em perícia. 3, se você contar a Aglaia. Gente, qual a graça desse jogo? Qual a graça desse jogo, velho? Qual a porra da graça desse jogo? E aí que tá, por isso que eu tô instalando o Genshin, porque o Genshin tem um sistema de elementos e eu acho legal. Eu acho legal. O ZZZ tem mais... O ZZZ tem um loop de gameplay, mas pelo menos você tem uma tomada de decisão ativa. Sabe enquanto tá acontecendo. É uma gameplay ativa, né? Não é uma gameplay de turno. Óbvio, são muito diferentes, né? Um jogo de turno, um jogo ativo. Não sei se é ativo que fala, mas é isso aí. A partir do momento que o Star Rail é um jogo de turno, ele precisa ter algo interessante para acontecer nesses turnos, porque não tem muita ação. Vamos dizer que seja de passagem, não tem muita ação. Eles precisam criar ação. Agora, se todo mundo tem sustain próprio, e não tem motivo, você sempre vai ficar com um ponto de diferença sobrando, então qual é a graça do jogo? Qual é a graça do jogo? Eu odeio Honkai Star Rail.